Vira para quem está do seu lado e fala: ei, você será muito próspero. Diga para ela: continue fiel. E você pode sentar no seu lugar. Aleluia. Pergunta para quem está do seu lado: e aí, você está bem? Confesso para vocês que eu estou feliz de estar aqui, tendo a oportunidade de ministrar neste culto nessa noite. Quantos aqui tem internet, tem rede social, tem celular? Quantos aqui faz assim para mim ver, igreja, que você tem celular? Se você não segue o seu pastor e a sua pastora, sigam eles na internet, porque eles estão numa conferência top lá em Dallas. Pinta e borda, o pastor manda alguma foto e eu fico morrendo de inveja santa. Alguém já teve inveja santa? Amém, Jesus, não sou só eu, Pai. E ele está lá em Dallas na conferência. Hoje pela manhã, pastor Fabrício estava aqui ministrando. E agora no período da noite eu tenho a incumbência de trazer a palavra de Deus nessa noite. Eu tenho certeza que o Senhor marcou o encontro dessa noite para as nossas vidas. Você pode dizer amém? Então vira para quem está do seu lado e fala: ei, essa noite você precisava estar aqui. Se você não virou para ninguém, ou se você virou para alguém que estava ao seu lado, fala assim: ainda bem que eu vim. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Confesso para vocês que preparando essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, não é uma palavra fácil. E eu até falei: Senhor Deus, tem certeza que eu vou trazer essa palavra? E o Espírito Santo de Deus testificou várias vezes: sim, é para você falar isso. E não é fácil ouvir essa palavra que será meditada nessa noite. Eu sempre digo que melhor que ministrar é ser ministrado. Todas as vezes que um pregador sobe aqui em cima no altar, antes dele liberar uma palavra, ele foi tremendamente abençoado. E eu fui muito abençoado quando eu fui ministrado nessa palavra pelo Espírito Santo de Deus. Uma das coisas mais difíceis nessa terra é ouvir não. É ou não é? Ouvir não. Quer ver as mulheres? Olha só, mulheres, quando você fala para o seu marido: tem dinheiro, ele fala o quê? É fácil ouvir isso? É fácil? Só as mulheres, viu, gente? É muito difícil ouvir não. Quando você quer alguma coisa muito, quando você quer algo e de repente você não consegue ter aquilo que você gostaria de ter. É por isso que eu digo que essa é uma palavra muito difícil de ouvir. Não é uma palavra que vem massagear a nossa alma, não é uma massagem, um conforto para a nossa alma, mas é uma daquelas palavras que vem para curar as nossas vidas. Você pode dizer amém por isso? Essa palavra é uma palavra que foi colocada no dia de hoje e é para ser inserida em corações que estão aqui nessa noite. Por isso que quem não veio agora à noite perdeu. Quem veio pela manhã foi tremendamente abençoado, mas quem não veio agora à noite perdeu essa palavra. Porque essa palavra precisa lembrar que a minha alma e a sua alma muitas vezes vai ouvir não. E a gente não gosta de ouvir não. Alguém aqui gosta de ouvir não? Erga a mão para mim saber. Gosta de ouvir não? É muito ruim ouvir não. Nós não gostamos. E eu confesso que ao tentar desviar do tema dessa palavra, eu disse para você que o Espírito Santo falou: não, você vai dizer isso. E eu falei: Senhor Deus, é uma palavra muito dura. Entenda algo, igreja, às vezes uma palavra dura é necessária. Uma palavra dura para mim e para você muitas vezes confronta as nossas vidas. E nós vivemos em um mundo hoje onde não tem dó da gente. O mundo não tem dó. As pessoas não têm dó de dizer não. Por isso que eu digo, essa palavra é muito dura. Porque tem pessoas aqui que estão vivendo o silêncio de Deus. Estão pedindo algo para Deus e Deus está dizendo não. Mas você quer muito isso e Deus está dizendo não. Deus está em silêncio. Tem pessoas aqui chorando por algo que Deus não fez. Tem pessoas clamando
por algo que Deus irá fazer somente lá na frente, mas não fez agora. Tem pessoas aqui tentando entender, ou esperando que algo divino aconteça, mas ainda não é o tempo de Deus. Então diga comigo, essa palavra é para mim, porque todos nós muitas vezes ouvimos não de Deus. A nossa geração imediatista, que quer todas as coisas na nossa hora, no nosso tempo, nós sempre, na maioria das vezes, vamos ouvir o não de Deus, porque o não de Deus está no tempo de Deus, conforme a vontade de Deus sobre as nossas vidas. E para começar essa palavra, eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta no livro de 2 Samuel, que nós vamos praticamente entrar em uma pequena história de Davi. 2 Samuel 11 e 12, os capítulos, capítulo 11 e 12. A Bíblia diz, logo no primeiro capítulo de 2 Samuel, capítulo 11, que os reis naquela época, era para eles estarem em guerra. Diga comigo, em guerra. Davi, a Bíblia diz que não foi para a guerra. Davi, todos nós conhecemos, era um grande rei. Davi deveria ter ido para a guerra. Davi ficou em casa. Davi acabou ficando assistindo Netflix, ficou de bobeira, ficou no Play 5. Ele não deveria ter ficado em casa. Ele deveria ter ido para a guerra, porque a Bíblia diz que eram para aqueles reis naquela época estarem em guerra. Um homem segundo o coração de Deus, como é chamado Davi, estava no lugar errado e na hora errada. Um homem segundo o coração de Deus não fez o que Deus havia pedido para ele fazer, que era estar em guerra. O que acontece quando Davi está no lugar errado e na hora errada? Acontece um ato que Davi está, de repente, na sua sacada, na sua rede. Ele tinha ficado de bobeira o dia inteiro. Ele simplesmente vê uma mulher no jardim, uma bela mulher, Batseba. E ali a Bíblia conta que ele a desejou. Diga comigo, desejou. No lugar errado, na hora errada, ele vai lá e cobiça uma mulher. Quando a Bíblia diz que ele cobiça aquela mulher, ele se deita com aquela mulher, ele tem uma relação com aquela mulher. A Bíblia diz que Davi caiu em adultério. O homem que era segundo o coração de Deus, pecou. Você está entendendo isso? Ele pecou, ele caiu em pecado. Aquele homem que havia enfrentado o gigante, aquele homem que havia derrubado leões, aquele homem que havia derrubado ursos, aquele homem que havia derrubado milhares de soldados, caiu em pecado. Diga comigo, Davi vacilou. Pós Davi ter vacilado, caído em pecado, adulterado, a Bíblia continua dizendo que ele tenta encobrir. Davi tentou disfarçar o seu pecado. Davi tenta arrumar uma saída. E sabe o que ele faz? Ele tinha se deitado com uma mulher que não queria ter relações com ele. Essa mulher tinha um marido que era Urias. E de repente ele pega este homem e coloca na frente de batalha. Esse homem morre. Por que esse homem morre? Porque no ato que Davi teve com aquela mulher, ela engravidou. Ele fez tudo errado. Matou seu amigo, colocou na frente de uma batalha, e para isso ele achou que resolvia o meu problema. Eu já dei um fim no meu amigo, vai dar certo, mas não dá certo, porque eu costumo dizer, e eu disse esses dias na rede, ei, o diabo ajuda a fazer, mas o diabo não ajuda a esconder. Alguém já ouviu esse ditado? Minha mãe sempre falava isso. O diabo ajuda você a pecar, mas um dia o teu pecado vem à tona. Davi tentou esconder esse pecado de qualquer jeito. Davi tentou arrumar desculpa. Mas o que a gente esconde das pessoas, meu irmão, você pode trancar no quarto mais escuro para pecar. Deus está vendo. Você pode tentar fazer as coisas mais escondidas de todo mundo. O Senhor está vendo. Porque o pecado a gente não esconde de Deus. Você vai tentar esconder o pecado no lugar mais fundo, esse pecado vai ser revelado, porque a gente não esconde o pecado de Deus. Davi tenta esconder
A palavra de Deus diz em 2 Samuel, lá no capítulo 12, que Deus vai lá e envia o profeta Natã até Davi. O Senhor envia o profeta Natã até Davi, e o profeta Natã começa a contar uma parábola, uma história para Davi de um homem pobre e um homem rico. E de repente, quando Davi começa a ouvir aquela história, Davi surta querendo matar aquele homem daquela história. E o profeta Natã automaticamente se levanta, porque Davi fala: quem é esse homem? Porque Davi era um homem sanguinário. Quem é este homem que eu vou mandar matar? E o profeta Natã, cheio de autoridade, vai lá e fala para Davi: ei, esse homem é você. O ato dessa história aqui, Davi, esse homem é você. Sabe o que acontece com Davi quando ele reconhece que aquele homem que tinha feito todas aquelas atrocidades que haviam sido semelhantes à história que o profeta Natã conta? Davi desaba em arrependimento. Davi, ele acaba de reconhecer o erro que ele havia cometido. A Bíblia vai dizer em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13, que Davi reconhece o seu erro, e ele diz: eu pequei, Senhor, eu pequei contra o Senhor. Sabe o que acontece? O que Deus faz? Deus é maravilhoso. Deus vai lá e perdoa, porque Deus ama o pecador, não o pecado. Todas as vezes que você pecar, você também precisa fazer como Davi, reconhecer o seu pecado, porque nós somos pecadores arrependidos. Tem alguém que é pecador arrependido aqui? Entenda algo nessa história. O profeta Natã chega para Davi, fala que ele errou. O Senhor perdoa Davi, mas Natã declara: ei, escuta isso, Davi, o filho que nascerá nessa relação, que nasceu nessa relação, irá morrer. Deixa isso bem claro. Ele tinha deitado com uma mulher errada, estava no lugar errado, havia cometido pecado. Deus o perdoou, mas as consequências ficaram desse pecado. O filho que nasceu nessa relação irá morrer. E aqui começa uma das partes mais desafiadoras, acredito eu, da história de Davi. Segundo Samuel, capítulo 12, 16, diz que Davi, ao ouvir isso, Davi corre, se tranca num quarto, Davi jejua, Davi ora, Davi se prostra, ele chora, ele intercede durante 7 dias. O homem segundo o coração de Deus reconheceu os seus erros, e a Bíblia diz que automaticamente, quando ele ouve que o Senhor iria matar o filho dele, ele vai lá e ele se tranca no quarto, e ele vai conversar com Deus. Ele vai falar com Deus. Davi jejua, ora, chora, tudo aquilo que eu e você fazemos quando nós caímos em pecado e arrependimento. E a Bíblia diz que no 7º dia, quando o profeta Natã sai da sua casa, o menino morre. Deus não ouviu a oração do homem segundo o coração de Deus. Deus disse não para Davi. Deus estava em silêncio para Davi. Um homem que sabia se arrepender, sabia reconhecer os seus pecados. E é por isso que o Senhor me deu essa história, essa palavra. Quando Deus não faz, quando Deus não responde, quando Deus está em silêncio, o que é que nós fazemos? Eu e você, primeiro ponto, nós precisamos aprender a ouvir o não de Deus. Diga comigo: eu preciso aprender. Não, diga com fé: eu preciso aprender a ouvir o não de Deus. Quando eu ouço o não de Deus, eu preciso fazer o que Davi fez. A Bíblia diz que quando Davi ouviu não, Davi se prostrou, Davi chorou, jejuou. Ele, antes de qualquer outra coisa, ele reconheceu. Davi fala: Senhor, eu pequei contra o Senhor. Davi acabava de ouvir a pior notícia da sua vida, que seu filho iria morrer, teria consequências.
Quantas vezes Deus diz não e talvez é uma notícia muito ruim para você? Quantas vezes você esperava viver um milagre e Deus disse não? Quantas vezes você esperou que aquela pessoa sobrevivesse e Deus disse não? Porque eu sou o Deus soberano sobre todas as coisas. É no meu tempo as coisas, não é no seu tempo. Quantas vezes nós oramos, jejuamos e Deus está dizendo não para mim e para você? Deus está dizendo não, mas nós continuamos orgulhosos. Nós não fazemos o que Davi fez. Eu e você precisamos ouvir não de Deus e fazer aquilo que Davi fez. Se quebrantar, reconhecer em arrependimento. O profeta Natan diz: olha, o seu filho vai morrer, a espada não se afastará da sua casa. Isso são maldições que ficariam na vida de Davi. Ei, haveria consequências. Não bastava Davi ter ouvido só não. A reação de Davi ao ouvir não, e a minha reação e a tua reação, precisa ser algo poderoso. Quando o Senhor disser não para as nossas vidas, antes de você tentar convencer a Deus a mudar a história, mudar a situação, Davi deixou Deus mudar o seu coração. Antes de você fazer qualquer oração para Deus, pedindo para Deus fazer qualquer coisa, você precisa deixar Deus mudar o seu coração. Você está entendendo isso? Diga amém. Davi, ele não argumenta. Davi não argumentou o que o profeta Natan havia dito para ele. Davi, ele não se justificou. A Bíblia diz que ele não culpou ninguém. Davi automaticamente reconheceu o seu pecado. Ele diz: pequei contra ti, Senhor. Ele não tenta negociar, ele não tenta falar nada, ele simplesmente se prostra em arrependimento diante do Senhor. Guarda isso que eu vou te dizer nessa noite, meu irmão. A porta da restauração nunca vai se abrir no orgulho. O não de Deus sobre as nossas vidas, às vezes será um bisturi para abrir uma ferida que nós carregamos. Não é fácil ouvir o não de Deus. O não de Deus é duro. O não de Deus é difícil. Mas o silêncio de um coração orgulhoso é morte. Porque nós ouvimos não de Deus e mesmo assim nós permanecemos em uma vida errante, em uma vida de vacilos, em uma vida de pecado, e Deus está dizendo: não, para com isso. Entenda algo, talvez essa palavra seja para alguém aqui nessa noite. Ah, pastor, mas é uma palavra muito dura. Essa palavra é para mim também, porque não é fácil ouvir não. Antes de nós pedirmos algo para Deus, deixa Deus moldar o teu coração. Antes de nós orarmos por um milagre, porque nós precisamos de um milagre, alguém precisa de um milagre aqui. Antes de você orar por um milagre, olhe para o teu coração. Ore pelo teu coração. Antes de você pedir para que Deus faça algo, peça para Deus limpar as nossas vidas, a tua vida. Quebrantamento é a primeira resposta do não de Deus. Reconhecimento é a primeira resposta do não de Deus. Deus muitas vezes vai dizer não para aqueles que têm um coração quebrantado e arrependido. O segundo não que eu ouço de Deus nessa história é quando Deus diz não, mas você, Davi, precisa continuar. Muitas vezes nós ouvimos não de Deus e nós precisamos fazer o que Davi fez: continuar. Davi ouve não de Deus, Davi não ouve nada de Deus, Deus fica em silêncio com Davi. E a Bíblia mesmo assim diz que Davi se prostrou, se trancou, jejuou, passou 7 dias prostrado diante do Senhor, pedindo para que Deus não levasse aquela criança. Davi pediu para quem? Para Deus.
E o que Deus disse? Nada. Quantas vezes eu e você pedimos para Deus realizar algo sobre as nossas vidas e Deus diz o quê? Nada. Mas Davi continuou. A Bíblia diz que Davi continuou. Davi ouve, olha, o seu filho vai morrer. O seu filho vai morrer. Davi continuou. Mesmo assim, a Bíblia diz que ele não parou de buscar ao Senhor. Muitas vezes qualquer coisa nos afasta de Deus. Você ouve qualquer notícia que desestimula a sua vida, você se afasta de Deus. As pessoas hoje nessa geração se afastam de Deus quando ouvem não de Deus. Davi nos dá um exemplo, que quando ele ouve não de Deus, ele persiste, ele continua buscando, ele continua jejuando, ele continua chorando, ele continua prostrado. Davi não desistiu ouvindo não de Deus. E aqui nesta palavra é uma das maiores e mais maduras palavras que eu vejo sobre a história de Davi. Porque Davi busca até o último momento. Deus já havia usado o profeta Natan dizendo que aquele menino iria morrer, mas Davi persiste, Davi continua clamando. E Davi nos ensina que a gente precisa buscar a Deus até o último momento, mesmo sabendo que talvez a resposta possa ser não. A Bíblia diz que nós precisamos continuar a buscar ao Senhor, mesmo que a resposta seja não. Porque buscar a Deus não é tentar mudar a situação, não é tentar mudar a decisão de Deus, mas é mostrar que Ele ainda é o Deus do meu e do seu coração. Todas as vezes que nós buscarmos ao Senhor, nós não buscamos para Ele realizar algo, mas é para que Ele saiba que Ele é único sobre a minha e sobre a sua vida. Isso é continuar a buscar ao Senhor, isso é maturidade espiritual. Reconhecer que você pode ouvir não, recebendo ou não um milagre de Deus. Maturidade espiritual é você continuar a buscar, mesmo quando Deus não te dá. Sabe por que não tem um monte de Ferrari no estacionamento da igreja? Ah, pastor, vai falar de dinheiro. Sabe por que não tem um monte de Ferrari no estacionamento da igreja? Poderia ter. Sabe por que não tem? Fala não, pastor. Não, fala não assim, não, pastor. Porque Deus não quer te dar. Simples assim. Se Deus quisesse te dar uma Ferrari, você ia estar aqui na igreja de Ferrari. Sabe por que não acontece muitas coisas na sua vida? Porque Deus ainda não quis fazer. Sabe por quê? Nós não temos um templo de 10 mil pessoas, 15 mil pessoas neste baita deste terreno? Sabe por quê? Fala, não, pastor, porque Deus não quis nos dar ainda. A questão é, Deus ainda não fez, mas nós não paramos de buscar. Eu estou plenamente satisfeito com aquilo que Deus me deu até hoje, porque aquilo que Deus me deu até hoje, talvez não é aquilo que eu peço, mas é aquilo que Ele entende que eu necessito. Muitas vezes o não de Deus é contrariado pelo nosso orgulho, porque muitas vezes você quer algo que Deus não vai suprir a sua necessidade, só vai encher o teu ego, e Deus não dá nada para encher o teu ego. Deus é aquele que supre a necessidade do nosso coração. A questão é se nós continuamos com a maturidade espiritual e discernimento para buscar ao Senhor ou não. Você está entendendo? O não de Deus não significa rejeição. Guarda isso na sua mente. Deus, quando você ouve não, não está rejeitando o seu pedido. Deus não estava punindo Davi aqui. Deus estava preservando o futuro de Davi.
Guarde isso. Quando você muitas vezes ouvir não de Deus, Deus não está te punindo, Deus está preservando o seu futuro, porque Ele é soberano, Ele conhece o teu futuro, Ele sabe o que você vai precisar. Então guarda isso na tua vida. Deus não está te punindo. Você ainda só não recebeu, porque Deus tem algo muito melhor para a tua vida. Deus não estava punindo o homem segundo o coração dele. Ei, guarda isso. Talvez você esteja dizendo: eu sei que está doendo, Deus, porque não é fácil ouvir não. Eu sei, Deus, que você poderia fazer algo diferente. O Senhor poderia me colocar em outra situação. Mas continue buscando ao Senhor, mesmo que Ele diga não. Continue buscando ao Senhor, mesmo que Ele diga não, igreja. É uma palavra muito difícil de falar. É uma palavra muito dura, porque não é fácil ouvir não. Os nãos de Deus machucam, mas é para preservar o nosso coração, preservar o nosso futuro. O terceiro não que eu vejo nesta palavra, que é muito difícil, é que mesmo a gente ouvindo não, a gente não pode parar de adorar a Ele, não pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. Quando você ouve não de Deus, você não pode parar de adorar porque Ele não fez. Você não pode parar de adorar. É aí que você tem que buscar ainda mais, não por aquilo que Ele poderia fazer, mas nós precisamos continuar a buscar a Ele por quem Ele é. Segundo Samuel, capítulo 12, 20, diz: então Davi, após esses 7 dias, trancado no quarto, jejuando, orando, ele ouviu que o seu filho havia morrido. Após ele ter clamado, após ele ter buscado, o Senhor não deixou aquela criança viver. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia não diz que Davi entrou em desespero após Deus não ter ouvido ele. Davi fez tudo diferente. A Bíblia diz que Davi, então ele se levantou, lavou-se, perfumou-se, trocou a roupa, entrou na casa do Senhor e adorou. Davi ouviu um não que doeria para sempre na sua vida, mas ele não questionou ao Senhor. Ele fez tudo diferente. Ele se banha, se lavou, se perfumou, trocou a roupa, entrou na casa e fez algo poderoso, adorou ao Senhor. Em meio a situações difíceis, é isso que eu e você precisamos fazer. E essa talvez é uma das cenas mais lindas de toda a história e a vida de Davi. O menino morreu, o milagre não veio conforme ele esperava. Ei, a oração não foi atendida da forma que Davi talvez achou que Deus ouviria. A resposta foi não, e Davi não entra em desespero. Sabe o que acontece? Sabe o que Davi faz? Quando eu vejo esse ato de Davi, quando ele se levanta, após ter ficado esses 7 dias, orando, buscando, sabe o que Davi faz? Quando ele se levanta, a Bíblia coloca ele numa posição. Quando Davi se lava, a Bíblia coloca ele em uma situação de purificação. Ele não está reclamando, ele já está levantando. Quando ele se perfuma, a Bíblia coloca ele numa situação: eu estou me preparando para algo que Deus vai fazer. Quando ele troca a sua roupa, ele está sendo preparado para uma renovação. Quando ele entra no santuário, ele já entra decidido, porque ele ouviu o não de Deus. Então ele começa a entender: Deus não fez, eu vou continuar te adorando. Olha o que Deus faz com Davi. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Deus poderia ter feito sim, mas não fazia parte da soberania de Deus.
ele não desiste. Ele se lava, ele se limpa, ele se purifica, ele se restaura, e ele decide continuar adorando ao Senhor. Porque quem conhece Deus de verdade, meu irmão, não adora pelo que Ele faz, mas adora pelo que Ele é. Quando você conhece Deus de verdade, você não se importa se Deus fizer, tudo bem, mas se Deus não fizer, também está tudo bem. Porque eu não te adoro, Senhor, se você vai fazer, se o Senhor vai fazer ou não. Eu adoro por quem o Senhor é sobre a minha vida. Se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. Davi, ele adorou porque a fé dele não estava no resultado, se o menino ressuscitaria ou não, se o menino viveria ou não, mas a fé de Davi sempre esteve no caráter de Deus. Se Deus havia uma promessa sobre a vida de Davi, é isso que eu quero dizer para você. Se Deus já disse vários nãos para você, existe uma promessa na tua vida. Deus não é homem para mentir, mas Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele disse que iria fazer. Você está entendendo essa palavra? Vira para quem está do seu lado e fala: ei, Deus vai fazer, meu irmão. E aqui nessa palavra, algo que entra no meu coração precisa entrar no teu coração também. E você precisa entender: se Deus fizer, eu adoro a Ele. Se Deus não fizer, eu continuo adorando a Ele. Se Deus me der o meu milagre, amém, Deus, eu continuo com o Senhor. Se o Senhor não te der o teu milagre, tudo bem, Senhor, eu entendo a sua soberania. Foi bom o tempo que eu vivi nessa terra. Obrigado, Deus, pelo Senhor me permitir até o último dia da minha vida. Porque a gente não sabe o que pode acontecer com a gente. Talvez o último dia de vida seu seja hoje. Se Deus quiser te recolher no final do culto, Deus, muito obrigado pelo Senhor ter me permitido viver até este culto de hoje. Porque até então, Senhor, o meu plano se cumpriu nesse exato momento, nessa terra. Deus fez, Ele é Deus. Ele não fez, Ele continua sendo Deus. Sabe, se Deus disser espere, eu adoro. Se Deus está dizendo para você: ei, espera aí. Se Deus está dizendo para você, igual aquele meme na internet: diminui. Você já viu isso? Se Deus está dizendo para você: diminui, espera. Não pula o processo daquilo que Deus está fazendo, não, meu irmão. Faça como Davi nos ensinou nessa noite. O não de Deus não enlouqueceu o adorador. O não de Deus foi resposta para Davi. O não de Deus leva o adorador a se voltar para o altar. Uma das coisas que eu estava falando com a Mari, não sei se ela está aqui ou ela está lá embaixo. A Mari essa semana perdeu o filho dela. E eu disse para ela: Mari, quando eu estava preparando essa palavra, eu pensei em você. Ela gerou uma expectativa tão grande. Gerar um filho é algo lindo, que só a mulher pode expressar beleza nesse ato. Tem alguns homens que tentam gerar, mas esse filho nunca vai sair, a não ser que você vá para a academia. E eu disse para ela, eu falei: Mari, quando eu ouvi essa palavra, quando Deus me deu essa palavra, eu falei: que difícil a gente ouvir não de Deus. Que difícil você projetar um filho, pensar no futuro, pensar no rostinho da criança, e Deus disser: não, não é tempo ainda, não é esse que eu estou formando ainda. Quantas vezes nós estamos doentes, e a gente fala: Senhor, me cura. Ei, você não está entendendo, o seu milagre vai ser testemunhado no tempo certo, para a pessoa certa. Ei, haverá cura na tua vida, para ser expressada para outras pessoas serem curadas também. Por isso que Deus está falando: diminui, calma, eu vou fazer. Davi está dizendo aqui: olha, eu perdi algo que eu amava muito, mas eu não vou perder aquele que me ama. Muitas vezes a gente está pegado a muitas coisas e a gente esquece que a gente tem que morrer de amor por Cristo, que é Ele que é o dono da nossa vida, é Ele que diz sim, é Ele que diz não.
para concluir essa palavra aqui, me deixaram até sem tempo ali. Ah não, tá no tempo, tá pequenininho, obrigado. Agora que eu vi, olha, estou no tempo certo. Para concluir essa palavra, o não de Deus não é o fim. Escuta isso, o não de Deus não é o fim. O não de Deus marca uma nova história nas nossas vidas. O não de Deus leva para o futuro. Porque a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável. O texto termina dizendo que depois de tudo isso que Davi viveu, Davi se reergueu novamente. Deus lhe deu um filho chamado Salomão. A gente conhece a história. Que sabedoria, que homem de Deus, como governou com excelência Israel. Foi filho da promessa também. Continuaria ali a linhagem de Davi. Construiria um templo que traria paz sobre Israel. Não era para ser aquele menino fruto de algo que não foi a permissão de Deus, mas era para ser Salomão no tempo e na vontade de Deus. Perceba algo aqui, Deus disse não para um momento, mas disse sim para um futuro inteiro. Deus muitas vezes está dizendo não para mim e para você, mas está dizendo: ei, do teu futuro quem cuida sou eu vou fazer acontecer as coisas no tempo certo sobre a sua vida. O não de Deus não é algo cruel. O não de Deus é direção. O não de Deus nunca vai ser abandono sobre as nossas vidas. O não de Deus é proteção. O não de Deus não é perda. Você não perde no não de Deus. Todas as vezes que você ouvir não de Deus, Deus vai te preparar para algo muito maior. Você pode dar um aplauso a Ele por isso. Ei, Deus vai te preparar para algo muito maior. A história não acaba no capítulo que nós perdemos. A história termina no capítulo que Deus começa a escrever algo novo sobre as nossas vidas. E muitas vezes Deus começa a escrever algo novo depois do não de Deus. Essa palavra é para mim hoje. Por que é que você está chorando quando Deus está dizendo não? Você não está entendendo que Deus está escrevendo novamente a sua história? Por que é que você está preso no não, sendo que Deus já plantou um sim no amanhã? Hoje pela manhã nós estávamos aqui, e em um momento nós cantamos uma canção dizendo que o meu amanhã será melhor que hoje. Eu não me importo se eu vou ouvir o sim ou não de Deus. Eu creio naquilo que o Senhor está preparando para mim. O que é que você está olhando para aquilo que Deus disse não? Não terminou ainda aquilo que eu vou fazer, mas Deus está olhando para aquilo que vai começar a nascer sobre as nossas vidas. Porque é que o não de Deus ainda está tentando destruir a sua vida hoje, se você não entender o que é para você fazer o que Davi fez: se prostrar, reconhecer e continuar a buscar o Senhor. Nada vai mais nos salvar a não ser estarmos diante do Senhor. Então, se o Senhor está dizendo não para você, se o Senhor está dizendo não para você, está na hora de você começar a dizer sim. Senhor, eu entendo a tua palavra, eu vou permanecer fiel até o fim, eu vou continuar mesmo que o Senhor não faça, porque eu te adoro por quem tu és, Senhor. Abaixe a sua cabeça. Sabe o que Deus pediu para dizer para você nessa noite? Que se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus.
Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se coloque de pé no seu lugar. Sabe o que acontece aqui na história de Davi, meu irmão? Acontece a mesma coisa que eu e você precisamos fazer. Davi começa a tomar uma decisão. Porque alguns de nós aqui nessa noite hoje estão vivendo e ouvindo o não de Deus. Tem gente aqui nessa noite que está sangrando por dentro. Tem gente aqui nessa noite ainda que está lutando para entender muito não de Deus. Tem gente aqui nessa noite que está juntando os cacos para voltar a ser aquilo que um dia foi. Tem gente aqui que está ouvindo não de Deus todos os dias, mas não entendeu que precisa reconhecer. Tem gente aqui nessa noite que precisa dizer sim, Senhor. Eu entendo o seu não, por isso é que eu digo sim para o Senhor. Até hoje talvez o Senhor disse para você voltar e você disse não. Até hoje o Senhor está dizendo para você: eu não vou fazer enquanto você não voltar a se prostrar, enquanto você não jejuar, enquanto você não chorar, enquanto você não reconhecer, enquanto você não se humilhar. Eu não vou fazer, porque sou eu que sou o Deus da tua vida, sou eu que conheço o teu coração. Então eu não vou te dar, porque eu conheço o teu coração. Sabe por que Deus deu a maior vitória e promessa para Davi? Porque Deus conhecia o coração de Davi. Deus, Ele conhece o teu coração. E enquanto você ficar duvidando do não de Deus, não reconhecer quem Ele é, e que você precisa dEle não pelo que Ele é, e nem pelo que Ele faz, mas porque Ele é Deus. Então eu quero chamar você aqui nessa noite, antes de nós concluirmos essa ministração, eu quero chamar você até aqui na frente, que muitas vezes tem ouvido o não de Deus, mas hoje você reconhece que é só um processo. Ele está te curando, Ele está te restaurando, Ele vai fazer, mas você precisa se prostrar diante do Senhor. Quantos aqui têm ouvido o não de Deus? Quantos aqui não têm visto o Senhor fazendo? Eu não quero saber se você tem 30 anos de igreja, se você fala em línguas, se você é batizado, se você é casado, se você tem carro, se você anda de ônibus, se você anda de bike. Eu quero saber se você tem um coração capaz de reconhecer. Porque é isso que o Senhor quer saber. Se você tem um coração capaz de reconhecer. Se eu fosse você, saía do seu lugar enquanto tem espaço aqui na frente, para não ficar profundo. Minha fé não
está firmado.